Muito boa noite a todos. Vamos hoje procurar falar sobre o amor. O amor que, por todo lado, na doutrina, nos livros da codificação, nos livros complementares, aparece, é a palavra que aparece com mais frequência. Amor e caridade são as palavras que aparecem com mais frequência. Então, hoje vamos fazer aqui uma pequena viagem sobre alguns aspectos que são tratados nos livros da codificação, nomeadamente o livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, sobre este tema. Pergunta Kardec: alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? E os espíritos respondem: concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. E depois pergunta na questão 559: também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? Nós somos espíritos imperfeitos. E os espíritos respondem: todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto? Bom, então este tipo de questionamento sobre o que é que cabe aos espíritos fazer do ponto de vista de vida, concluímos que não há lugar na nossa vida para o orgulho. Porque, de facto, nós temos todos a mesma origem, temos um objetivo comum, somos iguais, e as diferenças resultam apenas do nosso livre-arbítrio que nos é concedido e, portanto, de avançarmos mais ou menos rapidamente na escala evolutiva. Temos uma missão individual na nossa vida, mas temos também uma missão coletiva, uma missão de vida coletiva, que é aquela que faz desenvolver a fraternidade que todos nós somos, porque somos todos iguais e todos filhos de Deus, todos irmãos em Deus. Nunca, portanto, menosprezemos aquele que é nosso irmão, porque todos, menos aqueles que nos parecem mais insignificantes, menos importantes na sua função, têm algo a desempenhar no desempenho, no que diz respeito ao progresso do universo, no todo universal em que nós estamos inseridos. E, portanto, o orgulho decorre, como nos diz o livro dos Espíritos, o egoísmo. Andam os dois de braço dado. E o egoísmo é aquilo que mais perturba o desenvolvimento de qualquer vida, nomeadamente da vida no planeta Terra neste momento, sobretudo neste momento de transição. E, portanto, é para ele, para o egoísmo e também para o orgulho, que nós devemos atestar as nossas baterias de combate. É com coragem que nós precisamos de fazer. Porque o orgulho e o egoísmo está connosco e, portanto, nós quando estamos a fazer esse combate, estamos a combater-nos a nós próprios. E é o mais difícil que é possível, é combatermos contra nós próprios. E, portanto, tudo aquilo que são as dificuldades que existem no mundo atualmente, neste mundo imperfeito em que nós vivemos, resultam, de facto, do orgulho e do egoísmo, que é, digamos, a negação da caridade. Tudo aquilo que são os nossos defeitos, os nossos vícios, as nossas dificuldades, estão enraizadas nisso. Tudo aquilo que são os nossos vícios, se nós fizermos uma análise profunda, verificamos que eles resultam do orgulho, do egoísmo ou de ambos. E, portanto, temos muitas vezes a ideia de que havia até uma novela, que era da Gabriela, que dizia assim: eu nasci assim, eu sou mesmo assim, serei sempre assim. E muitos de nós, mais ignorantes, menos conhecedores daquilo que é a nossa realidade espiritual, pensamos assim: eu tenho esta dificuldade, não vou conseguir ultrapassá-la, porque eu sou mesmo assim. E começam a pensar: talvez eu conseguisse até fazer isso, mas isso dava muito trabalho. Então vou-me deixar estar. E, portanto, normalmente, essas pessoas menos conhecedoras têm tendência a fazer passar para outros, naquilo que se chama a projeção psicológica, aquilo que são os seus problemas. Ou a culpar outros daquilo que são os seus problemas. Até Deus culpa. E, portanto, nós temos que perceber que todas essas coisas que nos afligem não vêm do nosso corpo, vêm do nosso espírito. Os nossos vícios resultam daquilo que nós temos, que nós somos verdadeiramente, portanto, estão connosco na nossa alma, no nosso espírito. Eu tenho um problema no meu corpo, não o posso corrigir, se o médico não o consegue corrigir. Mas o problema que eu tenho é na minha alma, que é de natureza espiritual, que é de natureza moral, eu posso corrigi-lo, só depende de mim.
E, portanto, dizem os Espíritos: compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. De que aquele que queira corrigir sempre o pode fazer. E outro modo de lei seria para o homem a lei do progresso. Portanto, depende só de nós fazermos a nossa modificação no sentido que é necessário, de acordo com aquilo que nos é indicado por Jesus. Kardec, nas obras póstumas, diz que nós não podemos ser felizes no planeta porque estamos sempre a querer esmagar-nos uns aos outros. Sempre a querer ser melhor que o outro. E, portanto, isso acontece porque precisamente porque nós estamos aivados desses problemas que são o orgulho e o egoísmo, que são aquilo que impossibilita uma coisa que é fundamental para nós vivermos em comunidade com paz, com sanidade, com caridade, que é a abnegação. A abnegação que é a nossa capacidade de nos darmos ao outro, prejudicando-nos, entre aspas, muitas vezes a nós. Então, coisas como a caridade e a fraternidade, que são essenciais do ponto de vista da nossa vida na situação de encarnados, são prejudicados pelo orgulho e pelo egoísmo, porque eles implicam essa abnegação. E são incompatíveis. Portanto, é aquilo que nós temos, de facto, que combater com a tal coragem, nos diz o livro dos Espíritos: o orgulho e o egoísmo. Nós temos sempre isto em mente. E nós sabemos quando é que estamos a ser orgulhosos ou egoístas em determinada situação. É uma questão de atenção e de combate, de trabalho permanente, de atenção permanente. Por isso se torna cansativo e difícil. Mas não é impossível, aliás, aquilo que nós temos que fazer. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, há esta escrita de São Mateus, no capítulo 22, que diz assim: um dos fariseus que estavam com Jesus propôs uma questão que é a seguinte: Mestre, qual o mandamento maior da lei? E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui temos o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E termina dizendo: toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. São Mateus diz ainda: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. A lei e os profetas, tudo aquilo que nos chegou desde os tempos idos, passando pelo tempo de Jesus e agora com a doutrina espírita, está resumida numa coisa que é o amor. Por isso o amor é tão importante. É o amor a Deus, primeiro mandamento, como diz aqui Jesus, e depois amar ao próximo como a nós mesmos. Sendo que devemos considerar nesse amor ao próximo uma máxima que é fundamental, que é fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem a nós. E, portanto, essa é a expressão mais profunda da caridade. Porque não há nenhuma forma melhor, mais simples de nós conduzirmos a nossa vida, nomeadamente no relacionamento com os outros, do que ter isto presente. Fazer aos outros o que eu queria que eles me fizessem a mim. O que gostaria que me fizessem a mim. Então, se eu numa relação com alguém, numa situação em que eu preciso de interagir com ela, eu pensar nisto, faço aos outros o que gostaria que me fizessem a mim, é muito fácil eu gerir a minha conduta. E não tenho como errar aqui. Só erro na medida em que eu não sou perfeito. Portanto, posso entender que aquilo que gostaria que o outro me fizesse a mim, até nem fosse adequado. Mas isso é pouco provável. Cada um de nós quer para nós a felicidade, sermos felizes, tudo nos corra bem na nossa vida. Queremos o melhor para nós, se quisermos dizer assim. E, portanto, é esta perspectiva de estar sempre preocupado na relação com o outro, de forma a agir o melhor possível no bem, que contraria o egoísmo. É assim que ele é contrariado. O amor, a lei do amor, resume toda a doutrina de Jesus, como nós vimos. Foi Jesus que disse isso. Nisto reside toda a lei e os profetas. Portanto, é muito simples aquilo que nós temos que fazer, aparentemente. Portanto, na nossa origem, nós somos, quando somos criados por Deus, todos iguais e ignorantes, o instinto prevalece. Depois nós vamos evoluindo e é-nos atribuído o princípio da inteligência. E quando isso acontece, nós vamos começar a modificar, a utilizar os nossos instintos para a nossa vida, mas vamos começar a desenvolver sensações, emoções e a procurar interpretá-las. À medida que nos vamos purificando, sendo cada vez melhor, vamos desenvolver os sentimentos. E os sentimentos são a tradução das emoções em qualquer coisa que nós conseguimos controlar, boas e más. E, dizem-nos os Espíritos,
O ponto delicado do sentimento é o amor, é o topo do desenvolvimento dos nossos sentimentos, é o amor. Porque o amor faz-nos olhar para o outro da mesma forma que olhamos para nós. Desaparecem diferenças sociais, problemas religiosos, tudo isso desaparece. Então, a harmonia e a paz instalam-se na nossa vida. Dizem mais os espíritos. Dizem-nos que a caridade, eu costumo chamar o braço direito do amor. A caridade e o amor estão sempre ligados. Nos próprios textos evangélicos, nos textos da doutrina, muitas vezes, no mesmo parágrafo, aparece a caridade e o amor, digamos, a referir-se basicamente às mesmas coisas. Porque a caridade é apenas a prática do amor. Apenas não. É a prática do amor. Portanto, um de facto está absolutamente relacionado com o outro. E então os espíritos dizem-nos que é muito importante ter a nossa fé bem construída em nós. A doutrina espírita mostra-nos a importância da fé raciocinada. Aquela em que nós a criamos em nós e a desenvolvemos e a estabilizamos à custa da nossa razão, da compreensão que temos daquilo que é a vida, dos seus problemas, daquilo que nos aflige, daquilo que nós precisamos fazer. Então a nossa razão, a nossa inteligência é aquilo que nos traz a paz, a serenidade e uma fé que é uma fé forte e cada vez mais forte. E então eles dizem-nos que a caridade sem a fé, dizem mesmo que seria mesmo impossível. Porquê? Porque a caridade, como nós vimos há pouco, precisa para ser mais profunda, aquela que é mais séria, que nos desenvolve verdadeiramente, precisa de abnegação, estarmos disponíveis para o outro. E isso só é conseguido em situações difíceis sempre, porque a fé está connosco. E a fé é nós percebermos qual é o mecanismo da vida. Que nunca estamos sozinhos, temos sempre a proteção divina, naquilo que for o bem que estejamos a fazer. E que o nosso futuro, que é absolutamente definido, é sermos perfeitos e, portanto, sermos absolutamente amorosos com todos. É isso que nos dá força. A nossa vida não é esta, isto é uma fase de transição. E eu preciso de passar por isto. É este o caminho que eu, de facto, me apure e consiga chegar à capacidade de amar. E, portanto, a fé é muito importante naquilo que é a nossa ação do ponto de vista da caridade. Os Espíritos dizem-nos aí no Livro dos Espíritos que, portanto, esta é a realidade material, na vida material que nós levamos, é fundamental, aquilo que é essencial nós fazemos é o nosso desenvolvimento moral, o nosso aperfeiçoamento moral. É isso que nós precisamos fazer. Isso só se consegue de facto. Porque vivemos em sociedade, todos nós, interagindo todos diferentes, precisamos estar sempre a fazer concessões, sempre a fazer sacrifícios, sempre disponíveis para o outro, e só assim é que podemos, de facto, melhorar significativamente com a maior rapidez possível. Aqui, de facto, dizemos, a felicidade, o meu reino não é deste mundo. Portanto, podemos tirar daí que a felicidade não é deste mundo. Mas neste mundo é possível ser feliz em determinada medida, desde que eu ponha de lado aquilo que são as coisas materiais, não pôr de lado inteiramente porque eu preciso delas, mas, de facto, centrar naquilo que é a vida futura e o desenvolvimento espiritual, a nossa purificação. Então, trabalhando no bem, nesse sentido, é assim que nós podemos ser felizes. Nós, muitas vezes, temos medo de experienciar isso. Portanto, preferimos estar como estamos, porque até gostamos, de algum modo, dessa situação. A caridade que nós falamos aqui, e que é, no fundo, a base, o amor e a caridade, que são a base do Evangelho de Jesus e a base, portanto, da doutrina espírita, que é o Evangelho de Jesus esclarecido, digamos assim, tem duas componentes. Tem uma caridade que é a dita caridade moral e temos uma componente que é a dita caridade material. Nós, quando falamos em caridade, nesta nossa realidade, pensamos, uma grande parte das pessoas pensa na caridade material. A caridade não significa que é qualquer coisa que tem um significado muito objetivo do ponto de vista da nossa vida. Eu ajudo alguém financeiramente, materialmente, com qualquer coisa de que ela necessita. Então essa é, digamos, a caridade material. A caridade moral é aquela que, não custando nada do ponto de vista dos nossos recursos materiais, é mais difícil de praticar. E os Espíritos dizem que consiste, nomeadamente um Espírito que é a irmã Rosália, disse em 1860, em Paris, numa comunicação, a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas. Isto é fundamental. De facto, é preciso uma grande caridade, e a caridade, neste sentido, pode ser eu ouvir alguém que diz alguma coisa contra mim, ou um erro significativo, e não valorizar isso, nem me virar contra ela por causa disso.
É eu perceber que alguém está a dizer alguma coisa acerca de mim e não tomar isso como uma coisa pessoal e relevar isso. É não reagir perante ações que são desadequadas. Isso é caridade, no sentido básico, moralmente falando. Aproveitando as oportunidades que eu possa ter para gerar o entendimento dessa pessoa, no sentido de ela compreender que está errado. Mas eu não devo reagir assim, de uma forma imediata, instintiva quase. Eu devo entender e praticar a verdade no sentido que é o silêncio, por exemplo, perante determinadas situações que são desadequadas. E só esse silêncio vai chamar a atenção da pessoa. Então, é fundamental, nesta nossa relação grupal, de sociedade humana, suportarmos uns aos outros. Essa é a grande dificuldade. Por isso é que nós temos tanta dificuldade em fazer o nosso progresso, em estabilizarmos, equilibrarmos e, de facto, desenvolver a nossa vida numa perspectiva cada vez mais purificada. Portanto, isso é muito importante nesta nossa relação social. E é uma forma de caridade moral. Por outro lado, a caridade material, que é também importante, tem uma componente que é que devemos ter atenção sempre, porque quando ajudamos alguém do ponto de vista material, normalmente há uma relação de um superior para um inferior. Alguém pode se sentir humilhado se essa caridade não for levada a cabo de uma forma adequada, com respeito pelo outro, com compreensão da situação, e não impondo, digamos, a nossa superioridade, entre aspas, material, neste caso. E, portanto, é preciso muito cuidado com isso, porque, irmãos, olha, também diz, encontrei no mundo espiritual um dos pobres da terra, a quem, por felicidade, eu puder auxiliar algumas vezes, e ao qual, a meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Portanto, digamos que a vida e esta nossa relação é dar e receber, estamos sempre a dar e a receber. E quanto mais damos, mais recebemos. Estamos a falar do ponto de vista espiritual. Portanto, eu tenho imensas maneiras de fazer a caridade moral. Posso fazer por pensamentos, orando, nomeadamente, orando por aqueles irmãos que eu sei que, por exemplo, partiram para o mundo espiritual na ignorância e, portanto, estão seguramente em grande perturbação no mundo espiritual. Fazendo por todos aqueles que sofrem de alguma maneira no mundo, aqueles que estão relacionados, cuja evolução está relacionada com o nosso mundo, conhecemos melhor, quer sejam encarnados, quer sejam desencarnados. Portanto, essa oração, essa energia que chega ao mais alto, que chega também a eles, que eles a sentem e os ajuda muito a ultrapassar essas dificuldades. Posso fazer a minha caridade por palavras, dando conselhos no momento adequado, sem querer ser intrometido na vida do outro, mas sempre que tenho a oportunidade, e eu falo de uma maneira geral, todo aquele que tenha conhecimento do Evangelho da doutrina espírita, pode fazer isso de uma forma muito clara perante cada situação. Então, isso são formas de praticar a caridade moral. E depois dizem os Espíritos também que temos uma grande ferramenta connosco, que é a nossa consciência, que dizem: Deus deixa-nos usar o nosso livre-arbítrio, mas pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. E aconselham-nos a ouvi-la sempre, a falarmos connosco próprios. Ouvi-la com atenção. Sempre que ela nos respeita, se nós não a quisermos ouvir. Mas está sempre presente. E se a ouvirmos, vamos com certeza receber bons conselhos que compreendemos que são adequados para este progresso que nós precisamos fazer. A nossa consciência é integradora. É integradora daquilo que é essa semente, esse germe que Deus coloca em nós, do amor. Porque está tudo em nós, tudo aquilo que nós precisamos está em nós. Nós precisamos é de descobrir e desenvolver. É trabalho individual, daí vem a questão do trabalho individual. E, portanto, é integradora dessa semente de amor que nós temos em nós e também de todo o aprendizado que nós fazemos ao longo de todas as vidas, porque passamos até agora. E que vamos seguramente progredindo, mais devagar ou mais depressa, mas vamos sempre caminhando, portanto, no bem, na aquisição de virtudes, a sermos cada vez melhores. E, portanto, a consciência integra tudo isso. E ela, a consciência, em conjunto com o nosso sentido do dever, que é aquilo que, sendo nós, neste momento, aquilo que somos, percebemos perante cada situação, temos esse sentimento, que é aquilo que devo fazer perante esta situação. E a consciência trabalha também aí, esse sentido de dever estar relacionado com ela. E juntando isto com a nossa vontade de fazer uma determinada coisa, no caso, vontade de progredir, então temos as ferramentas para desenvolver a nossa ação no bem e no progresso. São Vicente de Paulo chama-nos a atenção para uma coisa muito importante, que é de facto o Evangelho. E diz: quisera eu que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro. Consideram-no repositório de palavras ocas, uma carta fechada.
Deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm todos do abandono voluntário a que votais esse resumo das leis divinas. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Jesus, médico das almas. Há até palestras que têm este tipo. Jesus é o médico das almas. É um médico porquê? Porque ele nos dá o remédio, ele dá-nos um receituário para ultrapassarmos todos os nossos males, os nossos sofrimentos, o que é o Evangelho. E que a doutrina espírita nos vem trazer de uma forma muito mais clara para nos ajudar mais a utilizá-la. Jesus, a dada altura, desafia-nos para sermos perfeitos. Há um capítulo do Evangelho que fala sobre isto. Perfeitos, sendo perfeitos, como vosso Pai é perfeito. Claro que nós percebemos que o nosso Pai é Deus, nós não podemos ser como Deus. Mas a perfeição é a única fatalidade a que estamos destinados na vida, não há outra. Tudo o resto nós dominamos. Mas sermos perfeitos, nós vamos chegar lá. Então, Jesus desafia-nos a ser perfeitos e diz: em que consiste essa perfeição? Diz-nos: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. E, portanto, ele, no fundo, mostra-nos que a essência da perfeição é a caridade. Tudo isto está relacionado com a caridade. E essa caridade que nos desenvolve o sentimento de amor, a nossa capacidade de amar, é importante que percebamos que devemos dar na nossa família, devemos exercitar esse amor, essa caridade com os nossos amigos, devemos. Mas devemos também fazer com os nossos inimigos, como diz Jesus aqui. Devemos fazer com todos, com o universo, de uma forma geral, onde quer que estejamos. Porque no fim, quando formos perfeitos, e tivermos essa capacidade de amar, se não somos perfeitos, amaremos todos indistintamente. Então, esse caminho, aquilo que nós temos que fazer é pensar, lá está a tal nossa perspectiva de vida eterna, de ser perfeito, da nossa angelitude. Portanto, vamos chegar aí e amaremos todos. Então, não vamos fazer distinção à partida. Todos merecem o amor e ajudam-nos a fazer esse exercício. Esta atitude, termos sempre presente esta necessidade das orientações de Jesus relativamente a isto, nomeadamente a mais principal e mais prática, fazer aos outros gostaria que me fizessem a mim, eu tenho que fazer uma mudança interior, uma reforma íntima, tenho que ir buscar aquelas coisas que Deus deixou em mim, puxá-las para o meu consciente para as exercitar, no meu relacionamento diário com os outros e comigo mesmo. E, portanto, essa mudança pessoal tem que ser feita e exercida simultaneamente em diversos domínios que têm a ver precisamente com a nossa comunicação, com a nossa forma de estar e com aquilo que nós somos. A começar pelo pensamento. Não esquecer, nós somos o que pensamos. Na origem de tudo aquilo que nós fazemos e que somos está o nosso pensamento. Então, com o pensamento, nós temos que ter muito cuidado com o nosso pensamento. Depois, com as palavras. Eu estava a fazer isto e estava a ouvir no rádio, por acaso, uma canção que é muito interessante. Eu gosto muito de José Mário Branco, que com certeza todos conhecem. E ele tem uma canção que é A Cantiga é uma Arma. E a primeira estrofe dessa canção diz assim: a cantiga é uma arma, e eu não sabia. Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raiva e da alegria. A cantiga é uma arma de pontaria. Se nós substituirmos aqui a cantiga por palavra, temos aquilo que estamos aqui a falar. Sendo que a palavra tem uma pontaria certeira. Boa, não para matar, mas para curar. Quando tem, como diz José Mário Branco, tudo depende da raiva ou da alegria. Se eu estou a usar a minha palavra com raiva, eu sou capaz de ferir o outro de uma forma significativa. Mas se eu estou a usar com alegria, com boa energia, eu sou capaz de o animar, de o alegrar, até nas suas dificuldades. Então a palavra é de facto muito importante. Pela palavra pode-nos chegar muita coisa do ponto de vista bom ou mau, no mundo espiritual, no que respeita à relação com os espíritos que nos rodeiam e que nos influenciam mais do que nós pensamos, como nos diz o livro dos Espíritos. Depois as ações. Jesus é muito claro nisso, a cada um segundo as suas obras. Então aquilo que nós fazemos é importante para a nossa evolução. É fundamental para a nossa evolução. Ações. O que é que nós fazemos? Depois as intenções. Porque de facto aquilo que é na avaliação das nossas faltas, e quando partimos para o mundo espiritual e nos julgamos a nós próprios, há sempre coisas que são atenuantes ou agravantes daquilo que foram as nossas ações desadequadas. Tem a ver com o conhecimento que nós temos do assunto em que agimos mal,
E tem a ver com a intenção com que fizemos aquilo. Portanto, a intenção tem um significado muito importante. Portanto, cuidado com as nossas intenções quando estamos a fazer as coisas. E por último, diria eu, os comportamentos, que são, como nós vimos, determinantes na vida em sociedade que nós temos que abraçar, digamos assim. O Espiritismo diz-nos que nunca é tarde para mudar. O arrependimento, uma nova experiência, o perdão, um novo conhecimento, qualquer mudança em qualquer altura da vida e em qualquer situação, mesmo um minuto antes do nosso desencarne, tem consequências no futuro, boas ou más, conforme sejam levadas a cabo pelo bem ou pelo mal. Porque, como seres espirituais que somos, é um facto a imortalidade da alma. E o futuro existe sempre para cada um de nós. O que fizermos hoje influencia a nossa vida no futuro sempre. Não nos preocupamos tanto com o tempo que leva, desde que a nossa consciência esteja tranquila, porque estamos a fazer esforços sérios de mudança, de combate ao nosso orgulho e egoísmo, que são responsáveis pelos nossos vícios e defeitos. Procuramos a virtude. E, portanto, fazemos isso, de acordo com o que diz Emmanuel, nada do que é feito sem o concurso do tempo é duradouro e se pode tornar eterno. Nós temos que consolidar bem em nós essas mudanças todas, para que elas se tornem automáticas, passam quase a funcionar como qualquer coisa instintiva. Joana de Ângeles chama-nos a atenção para que os nossos problemas, as nossas dificuldades não são só de natureza material e que estão relacionadas com a relação com os outros, são também nossas íntimas, porque temos dificuldade em conseguir trazer ao de cima aquilo que são os tais gérmenes que Deus deixou em nós. E então ela diz no livro O Homem Integral que há aquilo que chama 4 gigantes da alma que nos destroem e que só conseguimos ultrapassar vivenciando aquilo que é o Evangelho. Fraternidade, igualdade, solidariedade, caridade, no fundo, amor. E esses 4 gigantes são o quê? São o medo. O medo que a doutrina espírita, com o seu esclarecimento do Evangelho, nos retira no que respeita à morte. Percebemos, a partir do momento em que compreendemos isto, que a morte não existe. A morte é uma transição do nosso estado de vida, pela qual passaremos várias vezes, até atingirmos um nível adequado para não mais necessitarmos de encarnar. Então essa morte, no sentido material, deixa de existir na nossa vida. Depois, a ansiedade. A ansiedade tem a ver com aquilo que Emmanuel dizia. Nós precisamos evoluir, mas calma. Vamos fazer bem. Não vamos estar aqui apressadamente, agora tenho que fazer isso, agora tenho que fazer aquilo, que depois dá mau resultado. Construímos a casa, como dizia Jesus no Sermão da Montanha, quando construímos a casa sobre areia e não sobre rocha, como devemos fazer. Então a ansiedade é prejudicial para nós. Vamos fazer as coisas com calma. Aqueles espíritos que são mais evoluídos são tipicamente sempre mais serenos, mais calmos, com a certeza de que tudo vai correr de acordo com aquilo que é necessário. Depois a rotina. A rotina que é, como dizia também Nivaldo numa palestra sobre isto, a ferrugem da alma. E a rotina nós podemos contrariá-la precisamente pela nossa postura na vida. Nós decidimos que precisamos de fazer coisas, precisamos fazer este melhoramento. Então, todos os dias temos coisas diferentes para fazer. Cada momento, cada oportunidade que nos surge, que a providência divina nos está sempre a dar, são uma oportunidade para nós fazermos uma coisa diferente no sentido do bem. Então, isso quebra a rotina. A rotina até pode ser fazer as mesmas coisas, mas façamos-las de maneira diferente. Quando eu estou a passar a ferro, por exemplo, posso virar a tábua de passar para a janela e depois no outro dia vir para a porta. Já não estou a fazer exatamente a mesma coisa. Depois, a solidão. E a solidão, praticando estes valores cristãos, não se instala em nós. Porque, como diz Nivaldo e Joana de Ângeles, só é solitário quem não é solidário. Num pequeno texto de um livro Lindos Casos de Chico Xavier, por Ramiro Gama, um textozinho que é O Remédio. Chico, nessa noite, estava muito fatigado quando, à hora da prece costumeira, lhe aparece Dona Maria João de Deus. Maria João de Deus era a mãe dele. E lhe aparecia muitas vezes como espírito também guia dele, de alguma maneira. Minha mãe, roga ao espírito carinhoso, como fazer para alcançar a vitória no cumprimento dos meus deveres? Chico era muito preocupado com o que eu tinha que fazer, era um sofredor, digamos assim. O que é que hei de fazer para cumprir os meus deveres? E a mãe, meu filho, só conhece um remédio, servir. Mas e as dificuldades de entendimento com os outros? Como espalhar as bênçãos do espiritismo com quem não as deseja, se às vezes, oferecendo o melhor que possuímos, apenas recolhemos pedradas? A mãe responde, servir é a solução. Mas há pessoas que nos odeiam gratuitamente.
entendem mal as nossas melhores intenções, detestam-nos sem motivo e dificultam-nos o mínimo trabalho. Que me diz a senhora, julga que existe algum recurso para fazer a paz entre elas e nós? E a mãe responde outra vez, sim, há um recurso, servir sempre. Então, diz Chico, a senhora considera que para todos os males da vida esse é o remédio? E ela responde, sim, meu filho, remédio essencial. Sem que aprendamos a servir, ainda mesmo quando tenhamos boas intenções, tudo em nós será simples palavras que o mundo consome. Então, de facto, o servir neste sentido, e nós muitas vezes recebemos comunicações do mundo espiritual, dos nossos mentores, das sessões mediúnicas, que nos referem muito a este aspecto de servir, de ser útil ao outro, como objetivo da nossa vida, que Jesus, de facto, Jesus veio demonstrar isso. Há aqui um texto que eu vou ler adiante que foca isso muito bem. E, portanto, temos que... aliás, a caridade no livro dos Espíritos é o lema principal do livro dos Espíritos, da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Não há salvação no sentido em que, de facto, ela é o caminho para chegarmos ao amor e o amor é essencial para sermos perfeitos. E os Espíritos esforçai-nos para, não é preciso ser, é preciso parecê-lo também, para mostrar aos outros, para que outros entendam que nós estamos no caminho, que é o caminho do bem, procurando seguir Jesus, e que isso é para eles, e que isso seja para eles um exemplo que eles percebam que precisam seguir. No mesmo livro, e na sequência desta pequena história do servir, no mesmo livro, Lindos Casos de Chico Xavier, há um capítulo que se diz o entusiasmo apagado. Isto é muito interessante, porque nos veio mostrar muito daquilo que acontece na nossa vida na relação, no trabalho, na família, na casa espírita. Em fins de 1927, o Centro Espírita Luís Gonzaga, então sediado na residência de José Cândido Xavier, que era irmão de Chico Xavier, que se fez presidente da instituição, estava bem frequentado. Muita gente, muitos candidatos ao serviço da mediunidade, muitas promessas. José era irmão de Chico e na residência dele realizavam-se as sessões públicas nas noites de segundas e sextas-feiras. Em cada reunião ouviam-se exclamações como estas: quero ser médium psicógrafo, quero desenvolver-me na incorporação, precisamos trabalhar muito. Não será interessante fundar um abrigo, um hospital, fazer alguma coisa que seja útil às pessoas? Isto. Conversas. E o público. O entusiasmo era grande. Quando, em outubro do mesmo ano, chegou a Pedro Leopoldo Dona Rita Silva, sofredora mãe com 4 filhas obsidiadas. Vinham ela e o seu irmão Saúl, tio das doentes. As moças, em plena alienação mental, inspiravam compaixão. Tinham crises de loucura completa. Mordiam-se umas às outras, gritavam blasfémias. Uma delas chegara acorrentada, tal a violência de perturbação que era vítima. O espírito de Dona Maria João de Deus explicou pela mão do Chico: meus amigos, portanto, uma comunicação espiritual, temos desejado o trabalho, aquelas conversas que falámos antes, temos desejado o trabalho, e o trabalho nos foi enviado por Jesus. Nossas irmãs doentes devem ser amparadas aqui no centro. A fraternidade é a luz do espiritismo. Procuremos servir com Jesus. Isso aconteceu numa noite de segunda-feira. Quando chegou a reunião de sexta-feira, José e Chico Xavier estavam em companhia das obsidiadas sem mais ninguém. Portanto, nós temos que entender que, de facto, esta prática da caridade, do desenvolvimento do amor, o estar com o outro, é difícil para nós ainda. E isto é um exemplo que acontece. Quando aparece o trabalho, não há ninguém para fazer. Portanto, a grande vontade e entusiasmo transforma-se em deserção muitas vezes perante o trabalho. Pensamos uma coisa e dizemos outra. As mais das vezes, o nosso interesse pessoal sobrepõe-se até à nossa consciência. Colocamos uma máscara para enganar os que connosco se relacionam. Mas nós somos realmente aquilo que pensamos e podemos fugir disso. E então a máscara vai cair. E mostraremos a nossa verdadeira face, se não durante a nossa vida neste mundo, de certeza, quando no mundo espiritual estivermos frente a frente com aqueles a quem quisermos enganar. Isso vai nos trazer grande sofrimento. Seguramente com muita dor e remorso, esperando que com arrependimento, para que tal não aconteça mais. Sejamos então honestos nos nossos relacionamentos. Sabemos que a verdade prevalecerá. Estaremos a ser caridosos não só para com os outros, mas também para connosco próprios.
Então, neste momento de dificuldade em que no planeta as mudanças são fortes para o mundo da regeneração, como todos sabemos, já falámos aqui isto várias vezes e com certeza falaremos mais, temos que ter cuidado para nos vigiar as nossas rotinas, como é que nós estamos a agir, com que energia é que nós fazemos até as coisas que fazemos automaticamente. Prestemos atenção àquilo que fazemos. E a Casa Espírita, obviamente, nos aconselha 2 bons remédios, obviamente suportados pelo Evangelho, que são criarmos o hábito da prece, fazemos a prece, a nossa oração, pedindo, agradecendo, sobretudo agradecendo. Nós nem precisamos muito pedir na oração, porque sabemos que nos dão aquilo que nós precisamos. Então temos aqui a agradecer o que acontece de bem, o que acontece de mal, tudo, agradecer tudo, que é aquilo que nós precisamos. E depois uma coisa que nos faz muito bem, que é a água fluidificada. Porque ela tem fluidos que são muito importantes para cada um de nós, de acordo com o nosso... Ela trata com o nosso corpo físico, interage com o nosso corpo espiritual, gera equilíbrio, harmonia, traz-nos serenidade, paz, bem-estar, saúde até, depende. O Dr. Bezerra de Menezes dizia, fica no teu posto de serviço, porque é o endereço mais seguro onde a espiritualidade superior te vai encontrar, sobretudo nestas situações difíceis do mundo. O posto de serviço é o apostolado de Jesus. É isso que eu quero dizer. Nós estamos, de facto, a trabalhar no bem, procuramos ser melhores todos os dias. Precisamos definir objetivos para a nossa vida, de modo a termos sempre trabalho a fazer, objetivos a cumprir, contribuindo isso muito para o nosso equilíbrio. O trabalho suporta o progresso, se os objetivos forem bons. O melhor objetivo que podemos estabelecer é desenvolver a capacidade de amar, praticando a caridade, pugnando pela justiça, construindo a grande fraternidade universal, conforme vimos há pouco no Evangelho, amar todos irmãos, todos igualmente filhos de Deus. Como dizia o Papa quando esteve entre nós nas Jornadas Mundial da Juventude, todos, integração. A vida é a nossa professora, a grande universidade, sempre a dar aulas teóricas sobre o amor, aulas práticas sobre a caridade. Nos 2 lados da vida, o espiritual e o material. Frequentamos-las naturalmente porque os professores estão sempre connosco. Quem são eles? A natureza, os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos desafetos e nós mesmos. Não temos propinas a pagar, temos apenas provas a fazer. Repetiremos sempre que reprovarmos. Então o ciclo da vida é este. E Kardec dizia muito bem, resumidamente numa frase que é conhecida dele, que é nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Para terminar, só 2 referências a 2 textos que são muito interessantes neste sentido de nos fazer perceber a importância do amor e de qual é o nosso papel na vida e como devemos agir. Um deles, Bezerra de Menezes, no livro A Coragem da Fé, num texto intitulado Em Primeiro Lugar, em que ele diz, e vou só aqui salpicar algumas frases, a questão básica da felicidade humana está relacionada com a vivência do amor. O sentimento que supera todo o rótulo de crença e que transcende qualquer indagação de natureza filosófica. Quando o homem aprende a relacionar-se com o semelhante, falámos há bocado na vida da relação, na importância do amor, da relação, em conseguir compreender o outro e suportar o outro. No fundo, Bezerra de Menezes disse aqui, quando o homem aprender a relacionar-se com o semelhante, na base do amor, ele terá resolvido, através do exercício do amor, todos os problemas de origem filosófica que o aturdem há séculos sem data. Revivendo o Evangelho, o Espiritismo conclama os seus adeptos a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. A fé raciocinada que o Espiritismo defende, sobretudo, pretende a renovação do homem. O conhecimento da reencarnação, da lei de causa e efeito, da mediunidade e da vida nas suas múltiplas nuances, tem como objetivo único e tão somente tornar a criatura mais lúcida quanto ao próprio destino. É o esclarecimento, a luz, a iluminação. Nós, quando sofremos, fundamentalmente, gostamos de ser tratados, gostamos de ser aliviados, a espiritualidade faz-nos isso também, mas, sobretudo, precisamos de atingir a luz, de ser esclarecidos. Porque isso é que nos vai fazer compreender aquilo que está a acontecer connosco, compreender a vida, e, portanto, encaramos tudo isso de uma forma completamente diferente. Ajudamos a nós próprios a saber ultrapassar essas dificuldades. Em rigor,
Na sua atual conjuntura evolutiva, o homem tem reencarnado mais para aprender a amar do que para saber o que ainda ignora. Desenvolvimento moral, sobretudo, na vida material. Não vos esqueçais do que nos disse o Mestre quando nos recomendou que, em primeiro lugar, buscássemos o reino de Deus e a sua justiça, afirmando que as demais coisas nos seriam dadas por acréscimo. E para terminar, Emmanuel, um livro Pensamento e Vida, que é um livro muito interessante, que ele explica no preâmbulo, diz que, a pedido de muitas almas, ele procura fazer-nos chegar alguma coisa que ele usa no mundo espiritual, como ele diz, uma singela cartilha falada de que dispomos nas nossas tarefas junto aos companheiros em trânsito para o berço, utilizada nas nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento. Portanto, do ponto de vista da preparação dos espíritos para a próxima encarnação, no mundo espiritual, nas colónias espirituais, onde os espíritos são acolhidos nessa preparação, esta cartilha é utilizada. E ele, portanto, procurou traduzi-la com o mesmo nome, que é utilizado no mundo espiritual, que é Pensamento e Vida, para o mundo material, fazendo-nos chegar este documento. E, no fim, ele diz assim: eis porque Jesus, o modelo divino enviado por ele à Terra para clarear-nos a senda, em cada passo do seu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado, auxiliando sem qualquer ideia de recompensa, descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos em nome de Deus a sua fórmula inesquecível: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Foi a última recomendação de Jesus que ele nos fez.